Alô Brasil, alô Pernambuco. Voxicast hoje, Pernambuco em destaque. Viviane Araújo trazendo hoje aqui no Voxicast um assunto muito importante, né? Um assunto de justiça importante para todos os pernambucanos. E aí nós vamos tratar sobre o 5º Constitucional de Pernambuco. A candidata, né, ao pleito de desembargadora em Pernambuco, a Érica Becker. Érica Becker, seja muito bem-vinda em nossos estúdios, fique muito à vontade para a gente conversar um pouquinho, num papo bem legal, né, sobre justiça, sobre todos os trâmites que estão ocorrendo agora aí nessa eleição, já no finalzinho da campanha. Isso, olá Viviane, quero agradecer a você, me direcionar também a todos que estão assistindo a esse momento e dizer que é uma alegria muito grande estar aqui para que a gente possa estar trazendo um pouquinho mais de conhecimento sobre o 5º Constitucional e sobre o que eu pretendo como desembargadora do Tribunal de Justiça, caso eu venha a ocupar esse cargo. E aproveitando esse guincho aí, gostaríamos muito de saber qual é a sua visão, né, sobre o futuro do TJ aqui de Pernambuco. Isso. Primeiro, acho que é importante a gente explicar ao pessoal o que é o 5º Constitucional. Sim. Né? Vou voltar um pouquinho à situação. O que acontece é o seguinte, Viviane. O Tribunal de Justiça, ele é formado por 4 tipos de desembargadores. Juiz de carreira por antiguidade, juiz de carreira por merecimento, que são os que fizeram concurso e subiram da magistratura para o Tribunal de Justiça, membro da advocacia e membro do Ministério Público, que são as eleições que ocorrem do 5º Constitucional. Está havendo nesse momento a eleição para a vaga de desembargador ou desembargadora pelo 5º Constitucional da advocacia, que é essa que nós vamos tratar, apesar de, coincidentemente, nesse momento, também está ocorrendo a do Ministério Público, mas trataremos aqui especificamente da vaga da advocacia. A vaga da advocacia, ela hoje está sendo pleiteada por 24 candidatos, todos os candidatos, inclusive, com o currículo já protocolado, já publicado no site da OAB. Então, os advogados podem entrar no site da OAB para verificar esses currículos. Os 24 candidatos se submeteram a uma sabatina, que também está disponibilizado pela OAB, onde cada candidato também pode vir a ser avaliado pelos eleitores, que também são advogados, né? E na próxima segunda-feira vai ocorrer a eleição, onde todos os advogados do Estado vão poder votar. Esses advogados vão poder cada um escolher até 6 candidatos, independente de ser homem ou mulher, a votação é livre, mas vai ser formada uma lista sextupla, com 3 homens, 3 mulheres, das mulheres uma negra e dos homens um negro pardo ou parda. Essa lista vai seguir para o Tribunal de Justiça, os desembargadores vão votar posteriormente, vai ser escolhido 3 nomes, dos 6 ficam 3, esses 3 vão para a governadora e a governadora Raquel Lira vai escolher quem fica. Então, a vaga do 5º Constitucional é um importante meio de oxigenação do Tribunal de Justiça. Muitas vezes a pessoa fala, mas vai entrar sem concurso? Mas por que isso? E tem talvez até um preconceito, por que isso, né? Mas qual a importância dessa vaga? O juiz de carreira, por melhor que ele seja, por melhor perfil que ele tenha como magistrado, ele não tem a vivência que a advocacia e que o Ministério Público possui do contato direto. A advocacia, mais ainda, o contato direto com o seu cliente. Então, nós temos a condição de sentir o problema na ponta. Nós conhecemos as dores do cliente, nós conhecemos os anseios, nós vemos o cliente que chega no nosso escritório com lágrima nos olhos, com um problema maior do que ele acha que ele pode suportar, e nós somos aquelas primeiras pessoas que vão dar aquela realidade para ele, se tem direito, se não tem, como a gente fala, é o primeiro juiz da causa, o advogado. E aí a gente leva isso para o tribunal, essa experiência vai ser levada pelo advogado para o Tribunal de Justiça no momento em que ele vier a se tornar desembargador. E daí a importância de o advogado que vai subir para ser desembargador, Viviane, ele ter uma experiência profissional realmente como advogado no balcão dos fóruns, conhecendo as dores, conhecendo as dificuldades. E uma coisa bem interessante que eu percebi mais ainda nessa campanha é que as dores da capital não são nem um pouco semelhantes às dores do interior. Sim. As dores de cada cidade do interior
são diferentes. A dor de Araripina é diferente da de Serra Talhada, que é diferente da de Arco Verde, que é diferente da de Olinda, da de Recife. Então, as características de cada município, de cada região, também interferem nisso, e o Tribunal de Justiça precisa entender todo esse contexto para que ele possa verdadeiramente oferecer justiça para a sociedade. Muito legal. Esse pleito, né, que você vem falando, achei muito interessante o fato de ser através da internet. Isso. Né? Sempre foi assim? Não, pela primeira vez a eleição vai ser online, mas a OAB ela fez uma consulta pública onde a advocacia, para perguntar como a advocacia preferia votar para a eleição da OAB, já que a eleição do 5º Constitucional, por decisão da própria OAB, vai ocorrer no mesmo dia da eleição de presidente da OAB. Tudo isso ocorrerá agora, dia 18, segunda-feira. Então, o advogado ele vai entrar no site da OAB e vai ter que encontrar 2 links. O link para votar para a presidência da OAB e das subseccionais e o link para votar no 5º Constitucional. E aí, a gente vai estar com essa votação online, onde o advogado, inclusive, pela primeira vez, vai poder votar até mesmo pelo celular. Vai poder entrar no sistema, nesse link da OAB, vai colocar o CPF, e em seguida vai perguntar como o advogado quer fazer sua autenticação, que será ou pelo token, que é o que a gente usa para trabalhar no processo eletrônico, ou vai ser um recebimento de uma mensagem via SMS, recebimento de uma mensagem, que é aquele númerozinho que a gente... Eu perdi a senha, a gente não recebe o númerozinho. Então, o advogado vai poder escolher se quer receber por SMS ou por e-mail. E também pelo reconhecimento facial. E aí, depois disso, vai aparecer uma lista de candidatos, vai ter um segundo fator de autenticação, que será um númerozinho que consta na nossa OAB no canto superior direito, e depois disso vai aparecer a lista de candidatos. E aí, nesse momento, eu já quero, inclusive, chamar a atenção dessa lista, pois quando nós, candidatos, conforme o edital determinou, fizemos a nossa inscrição, esse número cada candidato teve o seu número de inscrição, e aí nós ficamos, e até onde eu coloco sempre que o meu número é o 2, é o V da Vitória, e brinco com esse número. Porém, na última semana, por uma decisão judicial, em um mandado de segurança que foi impetrado por um único candidato, foi determinado que o número de votação não serviria para essa lista que vai aparecer. Então, por exemplo... Deixa eu ver se eu entendi bem. Certo. Deixa eu ver se eu entendi bem. Quer dizer que essa lista, ela não será em ordem numérica no momento da votação. Não. Então, gente, é importante saber exatamente quem serão os seus candidatos, anotar o número, porque vocês terão que procurar mesmo, né? Isso, é o número, o nome e a foto vão aparecer. Essas 3 opções vão aparecer. Então, é importante, por exemplo, o número 2, que é o meu número, caiu para a 18ª posição no sorteio que ocorreu. Então, a pessoa que vai procurar o número 2 não vai me ver na 2ª posição. Então, rola a tela, faz a rolagem da barrinha, e lá embaixo vai ver Érica Becker, 02 Érica Becker, e vai ter a minha foto. A mesma coisa com os outros candidatos. Então, a numeração, ela está misturada. Está embaralhada. Mas aí procurando, o advogado consegue marcar os 6 nomes. Está um pouco embaralhada, mas é importante, né? Porque é um momento de muita responsabilidade a escolha dos seus 6 candidatos. Não pode esquecer. Isso, São até 6. Não precisa votar em 6, mas até 6 candidatos, independente de ser homem ou mulher. Pode votar em 6 mulheres, pode votar em 6 homens, pode votar misto, pode votar em 1, 2, 3, como a pessoa quiser. Mas até 6, independente de sexo e raça. E agora, né, escutando toda aquela inicial, né, da Érica, né, que trouxe aí toda a questão do pleito, né, do 5º Constitucional aqui de Pernambuco, e aí eu gostaria muito de saber da Érica, né, quais são as qualificações da Érica, né, que tornam ela apta a dar continuidade nesse processo e chegar a ser realmente uma desembargadora do nosso estado aqui de Pernambuco. Isso, Viviane. Eu tenho 20 anos de advocacia, tenho o meu próprio escritório, o Becker Madeira Advogados, que funciona no Empresarial Rio Mar. E uma coisa que eu tenho muito orgulho de dizer é que eu comecei a estagiar 2 dias antes do primeiro período da faculdade. Eu brinco dizendo que eu estagiei para entrar na faculdade. Então, isso significa que eu tenho hoje 25 anos de experiência dentro do escritório de advocacia. A minha principal área de atuação
é o direito das famílias e também faço direito sucessório e direito do trabalho, que são áreas que, no meu entender, tratam diretamente da vida dos clientes. Sobretudo o direito das famílias, a gente não tem como enxergar um cliente de direito de família como sendo mais um cliente do escritório, porque a gente está com a vida daquele cliente em nossas mãos. Então, tudo é um trabalho com muita pessoalidade, muita responsabilidade, muita humanização, muito amor pelo cliente, muita empatia pela dor dele. E é isso que me deu a vontade, o desejo de me tornar desembargadora do Tribunal de Justiça, para que essa visão possa também estar sendo levada para o tribunal, no sentido de que nenhum processo pode ser visto como mais um processo, porque atrás daquele processo tem pelo menos duas partes envolvidas, o autor e o réu, onde a vida deles estão ali nas nossas mãos. Então, essa empatia, essa vontade, me deu vontade de concorrer a esse cargo. Além disso, eu tenho uma experiência de OAB Olinda, onde já há alguns anos eu era conselheira até me candidatar ao pleito. Eu era conselheira da OAB Olinda, eu fui presidente de duas comissões, a Comissão de Família e Sucessões e a Comissão da Mulher Advogada, na sequência. Eu fui líder do Comitê Jurídico do Grupo Mulheres do Brasil, que também é um grupo que me dá muito orgulho de dizer que fiz parte como líder do jurídico e hoje faço parte dele ainda como membro. Fui conselheira deliberativa da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, hoje continuo como membro. Além disso, eu tenho artigos nacionais e internacionais publicados, o que me habilitou, inclusive, para me tornar palestrante dentro e fora do estado de Pernambuco. Tem um livro publicado em coautoria sobre a Lei Maria da Penha. Inclusive, eu já quero dizer que no final do mês teremos um novo livro lançado na Academia Pernambucana de Letras, sobre as mulheres, a importância de mulheres no judiciário. E aí já vou deixando aqui o convite para que ela traga esse livro e apresente para todos os amigos que estão agora nesse momento nos assistindo e que com certeza vão avaliar muito bem, né, todas as características aqui da candidata para desembargadora aqui em Pernambuco. Traz o livro Com sim certeza, e apresenta. Vai ser um Érica. prazer. Para vocês terem ideia, o livro ele tem a organização de doutora Roberta, que é juíza do trabalho, e de doutora Simone, que é a presidente da comissão presidente da ABMCJ, Associação Brasileira Mulheres de Carreira Jurídica. Então, assim, é um livro muito bem organizado, onde temos participando desse livro juízas, advogadas, são diversas profissionais, mulheres profissionais. É um livro que está lindo, incrível ele. E eu acho que realmente vale a pena trazer essa turma para a gente conversar aqui um pouquinho. Traz sim. Olha só, diante de todo esse contato, né, que você tem ao longo de sua carreira, né, com a sociedade e com a justiça, porque é o intercâmbio, né, é lá e cá, para poder chegar até os desembargadores e a chegar à solução, não é isso? E aí, dentro dessa visão, gostaria que tu me falasse qual seria, assim, os teus posicionamentos, o que você pretende, o que você tem em mente para fazer, que venha a agregar esse contato de sociedade com justiça. Veja, Viviane, primeiro voltando àquele sentimento de que a função do cargo do desembargador, da desembargadora, oriunda do 5º Constitucional. Eu entendo que essa pessoa, ela tem que ter um olhar diferenciado, sobretudo para as prerrogativas dos advogados. O advogado, ele é essencial ao funcionamento da justiça. Então, na hora que a gente tem as nossas prerrogativas desrespeitadas, é a própria sociedade que está sendo desrespeitada. É o cliente que deixou de ter garantido a sua ampla defesa e o seu contraditório. Então, primeiramente, eu acho que as prerrogativas dos advogados precisam ser levadas em consideração e eu pretendo que no meu gabinete, caso eu venha me tornar desembargadora, o advogado ele possa ter um carinho, uma empatia a partir do momento que ele entra no gabinete. A primeira pessoa que vai falar com ele, dar o primeiro bom dia, o primeiro boa tarde no gabinete, ele já tem que ter cuidado e saber do respeito que aquele advogado merece, não só por questão de educação, mas principalmente porque ele ali representa toda a sociedade. Então, já é uma visão que eu acho importante que a gente tenha dentro de um gabinete. Além disso, uma questão que é muito discutida hoje em dia é a questão dos honorários sucumbenciais, onde, quando o advogado ganha o processo, a parte perdedora deve pagar a ele um honorário
pelo serviço que ele realizou. A gente chama de honorários sucumbenciais, que não são pagos pelo cliente dele, e sim pela outra parte. Esses honorários sucumbenciais, ele tem tido uma celeuma muito grande nos últimos tempos, porque muitas vezes a causa é de valor orbitante e alguns juízes têm entendido que eles podem diminuir o valor dos honorários. Então, eles arbitram um valor X para aqueles honorários, em vez de arbitrar o que determina o Código de Processo Civil, que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados de 10% a 20% e sendo majorados no Tribunal de Justiça, até 20%. Então, o entendimento hoje majoritário e que precisa ser colocado em prática é no sentido de que aquele advogado que tem o direito aos honorários deve receber de 10% a 20% do valor da causa, e para isso só tem duas exceções. Ou se for uma causa que não tem valor econômico, por exemplo, uma ação de guarda. Qual o valor econômico de uma ação de guarda? Então, nesse caso, o juiz pode e deve, por equidade, arbitrar uns honorários, naquele valor ali específico. Ou uma causa que o valor da causa foi R$1.000. O advogado trabalhou ali 10 anos naquele processo, 20% vai ser R$200. Então, também não é justo que ele receba apenas isso. Então, em valores muito irrisórios, a gente deve arbitrar, no mínimo, o que determina a tabela da OAB de honorários advocatícios. Então, são visões que o advogado, oriundo do 5º Constitucional, tem o dever de defender dentro do Tribunal de Justiça. E eu realmente acredito que o exemplo arrasta. E na hora que a gente começa a tomar essas atitudes, começa a discutir com os outros desembargadores, mostrar nossas dificuldades, mostrar a nossa realidade, eu tenho certeza que isso vai ficar claro e as coisas vão cada vez melhorando para o Tribunal de Justiça, para a advocacia, mas principalmente para a sociedade que precisa ser representada por um advogado ou por um defensor público dentro do Tribunal de Justiça. E aí foi muito bom você ter exemplificado dessa forma, porque alguns amigos advogados, inclusive queria mandar um abraço agora para o doutor Ricardo Rego Barros, né, que trouxe exatamente esse tipo de pergunta, né, com esse exemplo, exatamente com esse exemplo. Então foi muito bem, eu acredito que já esteja respondido, Ricardo. E olha que você nem me passou, tá vendo? Não, você vê. E aí, estamos alinhados. Então, eu gostaria também de saber nesse momento, assim, porque assim, diante de muitas necessidades que a gente percebe, né, na justiça, com relação à tecnologia, à inovação, tem alguma ideia de como melhorar esse atendimento, de como melhorar o andamento do TJ? Viviane, o Tribunal de Justiça hoje, ele tem uma demanda de processo, um número de processos que é humanamente impossível, com o quadro de servidores que a gente tem hoje, zerar. Então, a tecnologia está aí, a gente precisa utilizar a tecnologia. Temos, inclusive, um gabinete que tem usado a inteligência artificial nos seus julgamentos com muito sucesso. O desembargador conseguiu zerar o gabinete dele, mas o mais importante que eu entendo é que mesmo a utilização da inteligência artificial, por melhor que seja essa tecnologia, ela precisa do humano. Ela precisa de alguém que vai ler o processo, que vai olhar aquela realidade, que vai confirmar. A gente percebe muito isso hoje em dia, um problema que está havendo é em relação aos advogados, porque muita gente está usando a inteligência artificial e quando faz a petição usando a inteligência artificial, tem acontecido inclusive de o ChatGPT, por exemplo, criar jurisprudências. Então já tem advogados respondendo processos éticos porque criaram jurisprudências que foram colocadas na petição. Então você imagina um magistrado pegar uma decisão e jogar isso no processo. Então tem que ter muita responsabilidade, tem que ser uma coisa ordenada, mas eu entendo que é necessária. É necessária. E até porque uma grande demanda, né, que a gente percebe, eu acredito que os amigos que estejam nos vendo nesse momento concordem, com a questão dos horários, né, que foi reduzido o horário de atendimento, né, e aí talvez com uma amplitude da tecnologia isso possa ser modificado, né? Isso. Hoje o tribunal, o fórum, as varas de primeiro grau, está fechando o fórum, por exemplo, Rodolfo Aureliano, aqui em Recife,
estão fechando de 2 horas da tarde. Isso tem gerado uma dificuldade para nós advogados, que muitas vezes passamos a manhã numa audiência e precisamos despachar um processo que a gente já iria na sequência e agora a vara está fechada, então à tarde a gente não consegue mais ir para o fórum despachar aquela demanda. E a gente espera realmente que haja uma reavaliação nesse horário de funcionamento, porque eu entendo que tudo que vem para dificultar o trabalho do advogado, para criar qualquer empecilho, para embaraço para aquele cumprimento das suas demandas, por mais que tenha sistema de plantão, tudo isso, mas o processo já está lá na vara. A gente precisa falar com o magistrado, a gente precisa ter esse contato, a gente precisa... Tem atos que a gente precisa, por exemplo, um dos grandes problemas hoje, não sei se você está sabendo, no judiciário, chamam-se as diretorias cíveis. Diretoria civil, diretoria de família, que isso é a diretoria remota. Então, antes os advogados, a gente tinha um acesso à diretoria, onde a gente poderia, eu estou precisando fazer uma conclusão de um processo, estou precisando da expedição de um alvará, estou precisando de qualquer ato que era obrigação, feito pela diretoria, e hoje a gente não consegue ter um telefone que a gente ligue para a diretoria, a gente não tem um contato que a gente mande, que a gente peça, isso aqui é urgência, isso aqui é uma prioridade. Recentemente eu tive um processo de plano de saúde que eu distribuí uma ação na terça-feira, na quarta-feira eu tinha conseguido eliminar e eu só consegui a expedição do mandado na segunda. Quando eu precisei me servir da ouvidoria do Tribunal de Justiça. Então, assim, porque eu não tenho com quem falar, o advogado não tem com quem falar sem a diretoria civil, sem o contato, né, pessoal com a diretoria. Mas esse momento onde tiraram o nosso contato, foi um estudo, foi realizado, foi proposital e o objetivo é fazer com que nenhum advogado tenha prioridade na ligação e que tudo funcione. Uhum. Se um momento isso conseguir realmente efetivar, funcionar e fazer com que o projeto aconteça, acredito que será positivo. Mas neste momento de transição, ainda está bem dificultoso. É uma reclamação assim do estado inteiro. Eu tive a oportunidade nessa campanha de chegar dirigindo em Araripina. Então eu passei por todos os estados, eu fui em Petrolina, eu fui em Arco Verde, eu fui em Serra Talhada, eu fui em Flores, uma cidadezinha pequenininha, eu fui em Oricuri, eu fui para o Laricá também, Carpina, Limoeiro. Então assim, passei esse ano inteiro conhecendo as pessoas, falando com as pessoas, sentindo as dores da advocacia, assim como eu faço no direito de família, para conhecer as dores do meu cliente, eu tive a oportunidade de conhecer as dores da advocacia. E hoje, a principal queixa que nós temos, muito mais até do que o horário de funcionamento, é a falta de acesso das diretorias cíveis. E eu espero muito que, em breve, isso possa estar sendo ajustado pelo Tribunal de Justiça. Érica, me fala um pouquinho assim, como você pretende garantir, né, a ética, né, o contato da justiça a partir do momento de você estar enquanto desembargadora, né? Porque assim, são muitas demandas que chegam, inclusive essa, e aí a pessoa precisa agir com muita ética, né? Então, dessa forma, eu gostaria que você falasse como você pretende agir de acordo com a justiça e com relação tanto aos amigos advogados e à sociedade. Excelente pergunta, Viviane. Quem entra no meu Instagram hoje vai perceber que a parte ética é tão valorizada quanto a parte técnica. Para mim, não basta o fato de eu ter feito 3 pós-graduações, de eu ser autora de livro, de eu fazer palestra. Tudo isso é muito importante e o cargo que eu pretendo ocupar exige essa qualificação. Existe uma qualificação administrativa de gabinete, então exige tudo isso. Mas eu acho que mais importante, ou no mínimo igual, a gente tem que cuidar da ética. E ética, não tem uma faculdade de ética que vai ensinar pra gente. Eu acho que a ética está dentro de nós. É o nosso princípio, é a nossa formação, são nossos valores, é quem a gente é quem a gente foi a vida inteira. E não tem como você dizer, eu agora virei candidato, eu tenho ética. E você olhar para o passado daquela pessoa e tá lá cheio de processo disciplinar, tá cheio de histórias sendo contadas, e você achar que aquela pessoa, quando entrar no tribunal, vai melhorar. É a mesma coisa você esperar, meu namorado não presta, meu noivo não presta, mas quando casar ele endireita.
Não vai endireitar, vai piorar. Então, eu acho que a questão ética é a mesma coisa. É uma coisa que eu valorizo os meus princípios, os meus valores. Eu tenho muito orgulho no meu Instagram, nessa campanha, das mensagens que eu tenho recebido de apoio, de carinho. Quem vê meu Instagram, vê testemunhos sobre a minha vida, sobre a minha conduta, dados, por exemplo, pelo bispo Paulo Garcia, Dom Paulo Garcia, pelo Padre Romeu, da Igreja Católica, por Dom Alexandre Ximenes, Ivan Rocha, Marcelo Mateus, tantos outros que foram lá e deram a cara a tapa, como eu digo, deram um depoimento para dizer quem eu sou, né? Pessoas que me acompanharam a vida inteira. E eu até peço que as pessoas entrem no meu Instagram para escutarem essas pessoas, porque seria muito fácil para mim contratar um marqueteiro para dizer: Érica, tu vai ter que botar numa caixinha, tu agora tem que dizer isso, como algumas pessoas fazem na política de uma forma geral. Mas não foi isso que eu quis fazer. Eu preferi abrir o meu Instagram, abrir a minha vida inteira, em vez de criar um Instagram de campanha, e tá lá a minha vida. Tá a Érica mãe, tá a Érica esposa, a Érica corredora, a Érica que gosta dos desafios, a Érica humana, profissional, né? A Érica humana e a Érica que essas pessoas estão atestando que é. Então, inclusive para o meu... E aí quem quiser dar uma olhadinha lá no Instagram, como é que está escrito lá no Instagram? Érica... É o @Érica com K, Becker, F, Madeira. O Becker é BECKER. Pronto, então todas as informações estão lá sobre a Érica. Se puder até botar depois aqui no vídeo o arroba, eu acho que seria interessante, né? E assim, lá vocês podem encontrar. E é uma coisa que eu quero priorizar no gabinete, se eu vier a ser desembargadora, a questão dos servidores do gabinete. Eu acho que os servidores do gabinete tem que ter a parte técnica, mas sobretudo a parte ética, porque nós vamos fazer um gabinete humanizado, ético, célere, que usa da tecnologia de forma humanizada e que as pessoas vão se sentir verdadeiramente respeitadas lá dentro. Uma coisa até que eu já E ainda já pegando esse gancho aí, né? Fala um pouquinho como você pretende gerir, né, a sua equipe lá no TJ e também com relação a tudo que envolve, né, toda a equipe e as parcerias a partir daí. Isso. O desembargador do Tribunal de Justiça, ele tem alguns assessores. Eu pretendo que esses assessores venham prioritariamente do quadro do próprio tribunal, que sejam pessoas capacitadas com experiência. Obviamente, vão ter pessoas que vão passar também por seleção e serão observadas nela tanto a parte técnica, a parte do que foi feito, os cursos que tem, a experiência profissional, mas também a ética, o bom atendimento. A gente vai ter que fazer uma organização. Do jeito que eu tenho uma organização no meu escritório de advocacia, eu vou levar essa experiência para a organização do gabinete. Então, o objetivo realmente é fazer um gabinete onde as pessoas tenham prazer em trabalhar, que se sintam felizes, se sintam leves, que vai ter, logicamente, a cobrança por meta, porque ela é necessária, senão a quantidade de processo é absurda, mas eu pretendo, inclusive, no meu gabinete, vão trabalhar pessoas que queiram trabalhar presencialmente, que queiram estar disponível no gabinete. Eu pretendo estar no gabinete todo o meu horário de expediente. Assim como eu estou no escritório, eu pretendo trabalhar no gabinete e estar à disposição dos advogados que lá chegarem para despachar. Se o advogado, por exemplo, mora em Araripina, mora em Serra Talhada, mora em qualquer outra cidade, qual a necessidade desse advogado ir até o gabinete, vir fazer uma viagem de Recife para despachar um processo de 15, 20 minutos? Se você pode hoje fazer uma chamada de vídeo. Ninguém pega hoje um avião para São Paulo para fazer uma reunião de 20 minutos. Você faz uma chamada de vídeo. Então, é uma opção do advogado. Se ele prefere fazer uma chamada de vídeo, ele vai despachar por chamada de vídeo. Se ele prefere atendimento presencial, ele vai fazer o atendimento presencial. Se ele pretende um atendimento onde eu conheça, ou um assessor conheça, alguma coisa do processo dele, antes de ele chegar lá, ele vai fazer um agendamento para que dê um tempo de a gente olhar aquele processo antes e ele não chegar lá no gabinete no escuro, né? Mas tudo isso vai ser uma opção do advogado, onde eu vou procurar atender sempre que eu tiver disponível e sempre que for possível, priorizando o interesse da advocacia, que eu repito, é essa a função do desembargador do 5º Constitucional. Isso tudo já facilita muito, né? E adianta os processos, né? E também agiliza para a sociedade, né? De maneira geral. Aí,
puxando esse nicho aí, vamos falar sobre formação. Né? Formação dos profissionais que você pretende trabalhar, que fazer parte da sua equipe, né? Como você pretende facilitar, né, essa questão de capacitação? Isso é o que eu falei. Primeiro vai ter uma avaliação do que a pessoa já é, do currículo da pessoa, sempre levando em consideração que o meu entendimento de que a parte técnica a pessoa pode evoluir. A parte ética já tem que estar com ela. Então, a parte ética, no momento da contratação, já tem. A parte técnica, alguns ajustes poderão ser feitos no decorrer do processo. Até porque ninguém nasce pronto. E uma das frases que eu tenho na minha vida, que se aplica para a advocacia, mas que se aplica em qualquer área do direito, é que o advogado que não se atualiza todos os dias, a cada dia um pouco menos advogado. Uma vez, é mais ou menos essa frase que eu escutei, eu não sei de quem assim é a frase, mas é uma frase que eu tenho como um lema, e eu entendo que não só o advogado, o desembargador, o assessor precisa ter uma atualização constante, e isso realmente vai ser priorizado dentro do gabinete. Até porque o direito muda o tempo todo, né? Então, se o advogado, o gabinete, não se atualizar, não acompanhar a jurisprudência, não acompanhar as decisões dos tribunais superiores, a tendência é que aquelas decisões estejam sempre sendo reformadas lá em cima, quando a pessoa recorre. Ou, se não recorrer, vai ser uma decisão injusta e desatualizada. Então, tudo isso é necessário que seja observado. E aí agora eu vou completar aqui com acessibilidade e inclusão. Né? Como você pretende garantir que o TJ de Pernambuco seja acessível e incluso para todos os cidadãos, independente da sua origem, raça ou condição social? Isso. O acesso à justiça, ele é um direito que existe, é um direito constitucional, é um direito que é trazido também no Código de Processo Civil. E aí a gente pode até pensar também, por exemplo, nas causas de justiça gratuita, que é outra demanda que a gente fala muito, se o desembargador vai ou não vai priorizar essa questão da justiça gratuita. Primeiro, eu parto do princípio da boa-fé daquela pessoa. Então, eu não acredito que uma pessoa que seja rica, que tenha condições de pagar os custos judiciais e aí, através do seu advogado, vai inventar uma declaração, assinar uma declaração falsa para chegar ali e se valer do princípio da justiça gratuita, que é um direito processual. Mas, ao mesmo tempo, a outra parte pode vir impugnar. Então, se a outra parte impugna, demonstra que aquela pessoa tem condições de pagar, porque assim, Viviane, uma coisa que tem que ser observada é que a justiça gratuita ela não é garantida exclusivamente para quem é miserável. O que a gente tem é que a justiça gratuita deve ser para quem é miserável, óbvio, mas para quem não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento e à sua família. Se a gente pensa numa pessoa de classe média, imagina uma pessoa de classe média ter que pagar umas custas de 24, 25 mil reais. Então, por mais que aquela pessoa tenha uma boa condição para sobreviver, ela não tem 24 mil reais para pagar aquelas custas. Então, a gente precisa desse olhar do Tribunal de Justiça, de acesso à justiça, para que seja permitido a utilização do benefício da justiça gratuita. Isso é uma função que o desembargador tem logo quando ele pega o processo e tem que fazer a análise daquele processo. Então, acredito que a gente tem que olhar caso a caso. E aí é quando eu lembro novamente da minha experiência no direito de família. Sim. Direito de família a gente não tem como pegar uma ação pronta, pegar uma defesa pronta e jogar ali todos os processos daquele modelinho. Ao mesmo tempo, eu entendo que cada processo tem a sua pessoalidade e que precisa ter a atenção da desembargadora que vai analisar ele. Bem, todos os pontos foram colocados aqui. Eu acredito que deu para quem está ali do outro lado da câmera, né, observar, saber os seus posicionamentos. E aí eu gostaria muito que ela agora desse suas últimas considerações, falasse diretamente para o advogado eleitor, né, que nesse momento é o eleitor. Antes de mais nada, a eleição vai ocorrer no dia 18 agora, dia 18, segunda-feira. Não pode esquecer. Das gente. 8 da manhã às 5 da tarde, virtualmente. Porém, cada cidade, cada local onde tem a OAB, foi estabelecidos locais de votação. Caso o advogado não queira votar eletronicamente, aqui em Recife a votação vai se dar primordialmente na Expo,
que fica ali, aquele centro de convenções novo, que fica em frente ao novo hotel, das 8 às 5 da tarde. Nem um minuto a mais, só se tiver alguém na fila, mas nem um minuto a mais de votação. Então não tem na desculpa, internet, né? Não tem desculpa Deu para 5 não horas votar. da tarde, o sistema vai bloquear e a pessoa não vai mais conseguir votar via internet. Então, é importante que as pessoas se programem, se organizem, para já votar de manhã, cumprir o seu papel. Vão ser 2 links, eu repito, o link para votar na eleição da OAB e o link para votar no 5º Constitucional. Infelizmente, o advogado vai ter que fazer as 2 autenticações para entrar, mas o motivo disso é porque a eleição da OAB é uma eleição obrigatória. Já a eleição do 5º Constitucional não é obrigatória. Então, não poderia se juntar no mesmo link. Mas não deixa de ser importante. Isso, e aí eu até destaco isso, Viviane, eu sempre falo isso. Eu entendo que a eleição do 5º ainda é mais importante do que a eleição da OAB. Já que a eleição da OAB, aquele candidato vai ficar lá 3 anos, aquele presidente vai ficar 3 anos na presidência. Depois de 3 anos, ou ele vai ser botado para fora pelo voto, ou ele vai conseguir a sua reeleição. Mas ele vai passar 3 anos. O desembargador que vier a ser eleito, ou a desembargadora, vai ficar até os seus 75 anos de idade. Então, considerando as idades da maioria dos candidatos, que são na faixa entre os 40 e 50 anos, a gente está falando aí de pelo menos 20 anos dentro do Tribunal de Justiça. Então, seja fazendo coisas boas, seja fazendo coisas ruins, ele não vai sair lá de dentro, a não ser, obviamente, que sofra um processo disciplinar, um julgamento, onde ele pode ser afastado, ter aposentadoria compulsória, mas tirando esse caso, a gente vai estar lá dentro do tribunal durante todos esses anos. Então, daí a importância da análise dos currículos, da análise dos princípios, da análise dos objetivos de cada candidato em entrar no Tribunal de Justiça. E se ainda não teve oportunidade, corre lá no Instagram da Érica Becker e escolhe. Vê só. Érica, eu queria que você olhasse agora para a Câmara da Verdade e fale diretamente com o seu eleitor, com o advogado responsável por esse momento tão importante aqui no nosso estado. Obrigada, Viviane. Primeiro eu quero dizer da minha alegria de chegar no dia de hoje. Estamos aqui no sábado, faltando na sexta, feriado. Feriado. Eu já estou pensando em sábado. Temos sábado, domingo e segunda, que já é eleição. E eu estou muito feliz por essa trajetória que eu percorri, pelas conquistas que eu tive, pelas amizades do percurso, pelas pessoas que eu conheci, pelo apoio que eu estou recebendo, o carinho, as mensagens, cada abraço que eu recebi nesse período. Tem momentos que a batalha parece ser mais difícil, mas sempre tem alguém ali do lado para levantar, para mostrar do quanto a gente é forte, do quanto a gente é capaz e lembrar da gente do nosso propósito. E é isso que eu quero trazer para vocês, porque eu tenho um propósito. O propósito de me tornar desembargadora do Tribunal de Justiça de Pernambuco, para utilizando a minha experiência profissional de mais de 20 anos de advocacia, eu possa levar para o tribunal uma visão humanizada, uma visão de eficiência, de celeridade, de ética e de justiça. Sozinha, eu não vou conseguir formar essa lista sextupla, mas se cada advogado que está assistindo for um multiplicador e quem não é advogado me ajudar multiplicando, passando essa entrevista, a gente vai conseguir atingir o estado inteiro. E eu tenho certeza que na próxima segunda-feira eu vou poder estar constando essa lista sextupla. Independente do resultado, nós temos aí candidatos maravilhosos, candidatos capacitados. E eu quero pedir a atenção de vocês para que realmente possam analisar tudo que eu falei aqui. A importância desse advogado militante para assumir essa vaga de desembargador do Tribunal de Justiça. O meu propósito não é um propósito pessoal, é um propósito de quem tem a experiência na OAB Olinda, o propósito de quem conhece as dores do cliente. Eu jamais vou esquecer do olhar de cada cliente, jamais eu vou esquecer das dores dele na hora que eu vier estar julgando um processo, jamais eu vou esquecer do objetivo principal dessa vaga. Inclusive, Viviane, uma das coisas que eu pretendo, eu tenho o santinho que a gente chama de campanha, que até passou aqui ele algumas vezes. E esse santinho eu vou querer colocar ele num quadro, no porta-retrato, do lado da minha mesa de trabalho, junto com a minha OAB. Porque eu acho que mais importante do que se tornar desembargadora vai ser eu nunca esquecer de onde eu vim.
E é para isso que eu peço o apoio de vocês, para que a gente possa estar junto no tribunal, para que a gente possa estar sendo um multiplicador das nossas ideias, das nossas necessidades e levando para o Tribunal de Justiça a visão que é necessária para a vaga do 5º Constitucional. Eu quero me tornar a primeira desembargadora do Tribunal de Justiça oriunda do 5º Constitucional da Advocacia. E para isso eu peço o seu voto, peço o seu apoio, procurando lá na lista, na 18ª posição, o nome Érica Becker, número 02. Obrigada. Então, Érica, agradeço muito, muito a sua participação, né? Quero mandar um abraço para o Ricardo Pinto, lá da Jovem Pan. Jovem Pan, nosso meu amigo. querido doutor Ricardo, um amigo de verdade, que tenho muito orgulho de ter na minha caminhada. É um incentivador. Inclusive, vou até dizer uma coisa aqui que ninguém sabe, Viviane. Já que você tocou o nome dele, não sei nem se eu tenho autorização para isso. Nossa, o Nil Santos falou, olha, lembra aí do Ricardo, manda um abraço para ele. Mas vou dizer aqui agora. Doutor Ricardo, eu conheci, eu acho que há uns 15 anos atrás, no começo da minha advocacia, eu não tinha nem meu escritório ainda. E aí, doutor Ricardo começou a me dizer que eu ia ser desembargadora. Eu nunca acreditei nisso, eu sempre disse a ele que eu não ia ser desembargadora, que eu sou advogada e que eu ia continuar sendo advogada. E jamais imaginei, e ele dizia que estava profetizando na minha vida. Então, eu quero mandar um beijo, um abraço para ele, para Cristina, e dizer que se isso realmente acontecer, cumpra, né? vai ter sido uma profecia que ele disse há 15 anos atrás. Então, eu quero agradecer muito a sua participação aqui, trazendo mais informação para os amigos advogados e para todo Pernambuco, né? Quero também mandar um abraço todo especial lá para distante, ali lá em Petrolândia. Um abraço todo carinhoso para o advogado João França. Estive em Petrolândia. Então, um abraço, João. Quero também mandar um abraço para Antônio Félix, né, o advogado Antônio Félix, um grande abraço, que Deus os abençoe e até o próximo VoxCast, trazendo sempre novidades, né, sobre Pernambuco e Brasil. Tchau, tchau.